Buenos días. Buenos días, Susana. Buenos días, Susana. Buenos días, ¿Estás a escutar-me? estimado querido presidente, estimado Buenos días. Luis Podemos... Capulas, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos. Estamos encantados de mantener esta reunión bilateral entre las comisiones que son la Casa de los Asuntos Europeos en el Parlamento español y en el Parlamento portugués, y más todavía siendo, este es el motivo, que su país tiene durante este semestre la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Así que para nosotros es un honor estar ustedes hoy reunidos con ustedes y sin más, enviándoles el saludo de mis colegas diputados y senadores que forman parte de la comisión, queremos felicitarles por lo bien que funcionó y por los buenos trabajos que tuvimos en las reuniones de ayer y antes de ayer en la COSAC y en la organización de todas las reuniones que se han hecho desde la presidencia portuguesa. Lo cierto es que han funcionado muy bien, han sido muy interesantes y esperamos que el resto que nos queden seguir participando activamente todos los grupos políticos que conformamos el Parlamento español y, desde luego, con nuestro país hermano y vecino, seguir manteniendo las mejores relaciones de diplomacia parlamentaria. Muchas gracias. Muito obrigado, Susana, pelas tuas simpáticas palavras. É também um prazer e uma honra para nós podermos proceder a esta troca de impressões com os nossos colegas deputados e senadores espanhóis. Queria também agradecer-te a forma construtiva com que, ao longo deste semestre, sempre contribuíste nas nossas reuniões da COSAC, e é para nós, por isso mesmo, um prazer podermos trocar impressões sobre os dois temas de atualidade que propuseram e que são temas, de facto, de grande relevância. Quero, por isso, agradecer-te a iniciativa deste encontro, esperar que ele se possa continuar no futuro para troca de impressões que serão certamente úteis para ambos os países que partilhamos este espaço tão bonito que é a Península Ibérica. Como tivemos a oportunidade de acordar, eu propunha agora que, depois destas breves palavras introdutórias, que pudéssemos dar a palavra aos nossos colegas deputados. Nós, aqui no Parlamento Português, temos por hábito de que as intervenções sejam por ordem decrescente de representatividade e, no final dessa breve expressão de posição de cada um dos deputados, poderemos proceder a uma troca informal de posições. Relativamente aos temas que vamos a discutir, eles inserem-se naquelas que foram prioridades da presidência portuguesa. Nós colocámos um grande empenho no sentido de que fosse possível avançar com os planos de recuperação e mantemos ainda o objetivo de que até ao final da presidência portuguesa possam ser aprovados os primeiros planos. Registamos com satisfação que os 27 parlamentos nacionais já ratificaram a decisão sobre os recursos próprios, que era, digamos, o problema que subsistia para que rapidamente os meios financeiros possam chegar. E também a Conferência sobre o Futuro da Europa, que foi, como sabes, desbloqueada pela presidência portuguesa. Era um impasse que se mantinha há cerca de um ano. Foi possível desbloquear com uma solução pragmática, que foi atribuir a presidência, que era o grande empecilho, às três instituições. Todas as questões organizativas estão neste momento ultrapassadas
Iremos ter a próxima sessão plenária já presencial em Estrasburgo no próximo dia 18 e 19 e espero encontrar-vos lá e podemos trocar impressões à margem da reunião. Teremos em Portugal, no dia 17, a primeira reunião do painel de cidadãos europeu, que penso que será um excelente exercício prévio e penso que tudo mais está a decorrer adequadamente. E ainda relativamente aos planos de recuperação, o plano português nós tínhamos essa obrigação enquanto presidência e fomos o primeiro Estado-membro a apresentar o nosso plano. Ele está estruturado em torno dos 3 principais pilares: a resiliência, a transição climática e a transição digital. Estão já, digamos, atribuídos por cada um dos subsetores os montantes financeiros que irão ser-lhes afetados e todo o trabalho de regulamentação de cada uma destas medidas está em fase adiantada, assim como todo o sistema de controlo e monitorização, já que estamos muito empenhados em garantir muita transparência na execução destes fundos e um sistema muito eficaz de controlo na sua aplicação. Portanto, cara colega, estamos em condições então de ouvir os nossos colegas e, se estiveres de acordo, eu daria em primeiro lugar a palavra à deputada. Antes disso, devo dar-te a palavra a ti, é claro. Muchísimas gracias, presidente. Querido Luis, quería decir que se está retransmitiendo en nuestra comisión esta reunión en streaming. Es posible que nos estén escuchando ciudadanos europeos, españoles también, entonces, para que ustedes lo supiesen, y portugueses, indudablemente. Y agradecerles sus palabras. Nosotros trabajamos igual que ustedes. En las comisiones hablamos los representantes de cada partido político en sentido decreciente, de menor a mayor, y ponemos un tiempo creciente. Me he equivocado. Creciente. Entonces, me parece perfecto la propuesta que hacen y podemos dar paso a la reunión. Muito bem, Susana. Então, assim sendo, eu daria em primeiro lugar, eu acho que há aqui um pequeno equívoco. Tu falaste por ordem decrescente. É isso? Eu daria a palavra em primeiro lugar a Maria del Carmen. Disculpa, Luis, me he equivocado. De menor a mayor. ¿Lo hacen al revés ustedes? Pues no pasa nada, nos adaptamos lo hacemos de mayor a menor también. Então, Susana, perfecto. Eu proponho que tu des a palavra aos colegas espanhóis, eu darei a palavra aos portugueses. Perfecto. Comenzamos por Portugal. Muito obrigado. Então vou dar a palavra à nossa primeira vice-presidente, Fabíola Cardoso, que pertence ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Muitas gracias, muito obrigada, senhor presidente, senhora presidente da Comissão Mista do Congresso e do Senado para a União Europeia do Parlamento Espanhol, deputada Susana Solmezo, senhoras e senhores presidentes da Comissão Mista do Congresso e do Senado para a União Europeia do Parlamento Espanhol, senhoras e senhores deputados da Comissão de Assuntos Europeus, serviços e todos e todas aquelas que nos acompanham nesta iniciativa que está também a ser transmitida via net. Antes de mais, gostaríamos de saudar a realização desta iniciativa, sobretudo por proporcionar um diálogo e um debate que é sempre importante desenvolver entre as casas da democracia do Estado espanhol e de Portugal.
A nossa breve intenção centrar-se-á sobre aquilo que tem sido, na nossa perspectiva, a postura das instituições europeias e também dos Estados-membros e dos seus governos, nomeadamente o português, relativamente ao processo do Plano de Recuperação e Resiliência, que, como sabemos, está finalmente a chegar a um desfecho, no que diz respeito aos apoios e aos fundos propriamente ditos. E também sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, que esperamos nós, nos próximos meses, o cenário político e democrático europeu. Durante este longo percurso que marcou a edificação do Plano de Recuperação e Resiliência, o Bloco de Esquerda, partido que represento, demonstrou muitas reservas relativamente à forma como este processo se desenrolou, quer seja na Assembleia da República, onde o foco naturalmente incidiu sobre o governo português e as suas opções políticas, quer seja no Parlamento Europeu, onde os nossos eurodeputados também deixaram claro que as instituições europeias e, sobretudo, a Comissão Europeia, podiam ter ido mais além na construção de um plano que desse respostas aos verdadeiros desafios da União Europeia e dos seus povos. Referimos inúmeras vezes que, para além dos atrasos que marcaram todo este processo da chamada bazuca europeia, este mecanismo denotou a insuficiência da resposta europeia à crise. Mais uma vez, e desta vez pandémica, que vai assolando a Europa sucessivamente, fruto também da natureza do nosso sistema económico e social. E, dentro deste quadro, consideramos que a própria natureza do financiamento é uma forma dissimulada de impor inúmeras medidas de austeridade aos povos dos países periféricos, onde Portugal e o Estado espanhol se incluem. E, portanto, gostaria de questionar os nossos congêneres espanhóis se também acham que a lógica e as regras estabelecidas neste plano de recuperação e resiliência são precisamente o contrário daquilo que deveríamos fazer enquanto União Europeia. Até porque, ainda hoje, como sabemos, todas e todos continuamos a viver os impactos da austeridade que nos foi imposta após a crise financeira de 2007 e 2008. E, seja no Estado espanhol, seja em Portugal, foram sempre os mesmos a pagar a crise em detrimento dos serviços públicos, dos salários e do emprego. Ao mesmo tempo, o Bloco de Esquerda considerou e continua a considerar que construir uma Europa mais resiliente significa não só ultrapassar a crise sanitária, social e económica que atravessamos, mas também fazer as mudanças estruturais necessárias para construirmos uma União mais sustentável e justa, que se baseie num modelo económico e social que não dependa da exploração de mão de obra precária, de energias fósseis e que não seja centrada apenas na lógica do lucro imediato e da sobreexploração do planeta. Para construirmos uma Europa resiliente e inclusiva, precisamos de retirar lições desta crise pandémica e garantir um plano de investimento público que não sobrecarrega a dívida nacional nem traga austeridade no futuro. Por isso mesmo, também achamos que é preciso pensar e levar à prática um projeto participado a nível europeu que seja capaz de enfrentar as crises futuras, sejam elas sanitárias, ambientais ou políticas. A Conferência sobre o Futuro da Europa é certamente uma boa oportunidade para o fazê-lo. E o Bloco de Esquerda será sempre favorável à criação de mecanismos que promovam o aprofundamento do debate político, que alarguem esse debate político à sociedade, que permitam às cidadãs e aos cidadãos da União participar na construção e escrutínio de todas as iniciativas europeias ou nacionais, de todas as iniciativas políticas. O problema é que, como em tantas outras ocasiões, este tipo de iniciativas promovidas pelas instituições europeias têm-se revelado desconectadas dos cidadãos, das periferias e de quem realmente necessita da União Europeia para melhorar a sua vida. E muitas vezes são conferências que servem apenas para dizer que se consultaram os cidadãos, mas que, na verdade, de pouco serviram para moldar as decisões políticas. Esperamos, por isso, que esta iniciativa seja diferente das demais e que, de facto, promova uma equidade,
uma transparência, com a maior descentralização possível, de modo a chegar a todo o território e a todas as pessoas que sejam envolvidas neste debate decisivo que é o do futuro da Europa. Muito obrigada. Essa é a definição realizada pela instrutora Sra. Serrar, portanto, isto é no âmbito da investigação sumária, a eventual correlação de sigilo em relação aos trabalhos da Comissão Eventual de hora em diante, CPI, PE. Sí, ahora debería hablar nuestro diputado, senador, o seguimos con los parlamentarios portugueses. Tenemos esa duda. Agora deveria ser o nosso colega espanhol a usar da palavra, sim, claro. Muchísimas gracias. Pues a continuación tomará la palabra la diputada Illamola, ¿sí? Representante del Grupo Parlamentario Plural. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Bien, yo quería empezar agradeciendo ayer los fados que tuvimos al final de la sesión de... Ayer y anteayer, los fados que tuvimos al final de la sesión de la COSAC, porque realmente fue una forma agradable de terminar la jornada, sobre todo el lunes, la larga jornada. Se agradece poder variar un poco de registro. Bien, yo represento al partido Junts per Catalunya y formamos parte del Grupo Plural. Entonces, nuestro partido, como se sabe, formamos en el Parlamento Europeo, tenemos representación con el partido Libres por Europa. Somos un partido europeísta y somos un partido que defiende los valores fundacionales de la Unión Europea y su respeto siempre. Y ya por centrarme en relación a esto, en consonancia con esto, para centrarme en los dos temas, en la conferencia y en el Next Generation, yo quería algunos comentarios y un par de cuestiones en cada uno de los temas. En relación a la conferencia sobre el futuro de Europa, si bien nosotros confiamos en ella y la vemos como algo positivo, tenemos dudas de que realmente pueda ser operativa y fructífera. Queremos que sea operativa y fructífera. Queremos que haya unos resultados importantes al final, porque nos jugamos el futuro y la credibilidad de la Unión Europea. Pero tenemos dudas de que realmente ello pueda ser así y de que realmente la voz de los ciudadanos, con todos los mecanismos que se han previsto, pues acabe llegando y que todos se puedan expresar y también que estos tengan un retorno de sus propuestas, porque consideramos que es básico este retorno, porque sí que se han establecido unos mecanismos, pero a veces no acaban de funcionar y eso puede desmotivar a los ciudadanos a participar. Y también deseamos, y por eso instamos, ¿no? Siempre lo vamos diciendo, a las instituciones de la Unión Europea, pero sobre todo a los Estados, porque forman parte del Consejo de la Unión Europea, al final son los que tienen que, muchas veces acaban decidiendo, ¿no? Pues a tener en cuenta lo que los ciudadanos quieran. Y si los ciudadanos proponen cambios en los tratados, porque supondrá un avance en el proceso de construcción europea, pues que los Estados sean capaces de tenerlo en cuenta y de asumirlo. Y en relación a esta conferencia sobre el futuro de Europa, yo tenía una duda, porque nosotros ahora estamos inmersos, ¿no?, en el proceso de elección de los 4 representantes en el plenario y me gustaría saber cómo lo eligen, cómo los han elegido ustedes, si ya lo han hecho o cómo van a hacerlo. Gracias. Y después, en relación a los planes de recuperación, transformación y resiliencia, consideramos, yo creo que no puede ser de otra forma, y creo que casi todos los partidos políticos consideramos que el Next Generation UE ha sido un gran avance, ha supuesto un gran avance para la Unión Europea, puede contribuir a que la ciudadanía se implique más y crea más en este proyecto europeo, pero siempre hay alguna cuestión en la que no coincidimos, y es que deseamos que realmente sean unos planes de transformación, que no sea simplemente cubrir
un expediente y recibir un dinero, mucho dinero en este caso, ¿no? Y que los Estados realmente sean capaces de absorber estas grandes cantidades de dinero que en principio van a llegar y que beneficien a todos. Y esto nos genera dudas porque en el caso español la participación de las Cortes desde nuestro punto de vista no ha sido muy amplia, no ha sido muy grande. Ha habido comparecencias de ministros, es cierto, explicando el programa de transformación, recuperación y resiliencia, el España puede, pero han sido comparecencias explicándolo. Esto nosotros, desde Junts per Catalunya, no consideramos que sea una participación, consideramos que es una información que nos llega. Y tampoco han participado, hemos echado de menos la participación de los entes subestatales, ¿no? Entonces, me gustaría si nos pueden indicar en Portugal cuál ha sido el nivel de participación del Poder Legislativo, si han podido realmente influir en el programa que finalmente ha adoptado y ha presentado el gobierno portugués. Y volviendo a lo que les decía al principio, de que somos un partido europeísta, nosotros deseamos que la conferencia avance, que avance bien, que haya progresos, en el sentido de lo que quiera la mayoría de los ciudadanos, y deseamos también que estos planes de recuperación, transformación y resiliencia sean efectivos y contribuyan realmente a transformar la Unión Europea, porque nos jugamos el futuro de todos y nos jugamos que todo avance. Gracias y seguiré con mucha atención sus respuestas. Muchas gracias, señora Iyamola. Damos paso a nuestros compañeros portugueses. Muito obrigado, Mariona, pelas tuas palavras e pelo teu contributo na COSAC. Eu gostaria, antes de dar a palavra à minha colega, de responder à tua dúvida. Nós já decidimos quem são os 4 deputados que representarão o Parlamento português na Conferência sobre o Futuro da Europa. Foi decidido que esses deputados deveriam ser membros da Comissão de Assuntos Europeus. E decidimos também que a delegação deveria ter a máxima pluralidade em termos de grupos políticos. E assim os 4 lugares serão preenchidos por representantes dos 4 principais partidos com assento parlamentar. Foi, aliás, uma decisão tomada na semana passada. Relativamente à outra questão que colocaste sobre se o Parlamento português contribuiu para a elaboração do programa de recuperação e resiliência, devo dizer-te que, infelizmente, não. O Parlamento foi informado, mas não teve um papel relevante na elaboração do plano, o que, aliás, aconteceu em praticamente todos os parlamentos da União Europeia, como pudemos constatar na COSAC, no inquérito que fizemos aos diferentes parlamentos. E, de facto, eu pessoalmente lamento que assim tenha sido. Vou agora dar a palavra à minha colega Isabel Meireles, que é membro do segundo maior partido português, o Partido Social Democrata. Muito obrigada. Cumprimentar antes de mais a Presidente da Comissão Mista Congresso-Senado para a União Europeia do Parlamento Espanhol, a deputada Susana Sumelso, bem como todos os colegas senadores e deputados espanhóis, recordando-me, se a memória não me falha, que no final de 2019 tivemos a oportunidade e o prazer de os receber aqui na nossa Casa da Democracia, o Parlamento Português, e recordo-me também de excelentes momentos que tivemos, nomeadamente um agradável jantar no antigo Museu dos Coches, o que nos permitiu conhecermos de aviso, que nos permitiu interagir e ter relações mais estreitas. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus da nossa Assembleia da República, o deputado Capolas dos Santos, que, bem como os meus colegas deputadas e deputados e os serviços, mas sobretudo em relação ao Sr. Presidente, dizer que ele tem sido nesta presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, como sabem, a 4ª, um elemento fundamental de consenso, não só entre partidos, como também em relação
várias matérias que eram mais extremadas, onde era difícil encontrar consensos, e graças à sua hábil habilidade diplomática e experiência, de facto, a presidência portuguesa conseguiu chegar a bom termo. Relativamente, por exemplo, à Conferência sobre o Futuro da Europa, saliento isto, especialmente o Sr. Presidente Capolas dos Santos foi informando sistematicamente de todas as dificuldades, porque houveram muitas, sobretudo na parte constitutiva da comissão, enfim, dos elementos da composição para a Conferência sobre o Futuro da Europa, foi-nos dando conhecimento permanente, o que nos permitiu estar a par e a perceber muito melhor o que é que estava em causa. Conseguiu também que, suponho, não sei se isoladamente, se não, mas que a COSAC fosse um membro observador permanente da Comissão Executiva da Conferência, que, enfim, com as complicações de muitas vezes rivalidades entre as instituições da União Europeia, que incluíssemos 433 representantes no total, o que eu devo dizer que me assusta um pouco, porque é muita gente, dos quais 108 são membros do Parlamento Europeu e 108 membros dos Parlamentos Nacionais, à volta de 10 temas, de 10 temas que são absolutamente cruciais, em que todos os cidadãos, numa plataforma digital multilingue, podem expressar as suas ideias, as suas opiniões, e nomeadamente os jovens, que lhes é dos 200 cidadãos atribuído pelo menos um terço. Porque se falamos do futuro da Europa, falamos com certeza no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, falamos dos cidadãos que precisam de ter uma União Europeia mais clara e mais esclarecida. Daí que se ponha a magna questão de saber qual é o objetivo da Conferência sobre o Futuro da Europa. E o objetivo é extraordinariamente simples e simultaneamente complicado, porque vão ser vazadas ideias de várias ordens sobre estes temas que vão permitir provavelmente auscultar a voz dos cidadãos, seguramente, mas depois ter consequências na prática, um pouco como o pilar dos direitos sociais europeus que arrancou na Conferência do Porto e que agora vai ter desenvolvimentos ao nível dos Estados-membros. Portanto, o objetivo da Conferência sobre o Futuro da Europa é sentir o pulsar das aspirações dos europeus, que, como sabem, estão descontentes, mas que nas eleições para o Parlamento Europeu, nas últimas eleições, apesar de tudo, o nível de participação foi maior. O papel dos parlamentos na Conferência do Futuro da Europa, obviamente que é determinante, com outra percepção, é óbvio, daquela que é dos cidadãos, e depois, de facto, a questão do $1 million, que é saber o que é que segue para a conferência no pós-abril de 2022, que é quando termina justamente a conferência sobre o futuro da Europa. E aí, de facto, há grandes divergências, é saber se estas propostas vão implicar alterações nos tratados, nomeadamente que muitas das políticas sejam deliberadas não por unanimidade, porque cada país tem, de facto, um direito de veto, é uma força de bloqueio, mas sim por maioria eventualmente qualificada, saber se políticas que são da esfera absolutamente soberana dos Estados, como atualmente a política de saúde, se vão tornar políticas comunitárias. Portanto, digamos que depois de recolher todos os contributos, seja das instituições, dos parlamentos nacionais ou dos cidadãos, teremos um trabalho árduo no sentido de saber o que é que vamos fazer com aquele manancial seguramente formidável de propostas que
nos vão chegar nesta conferência sobre o futuro da Europa. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Isabel. Agora é a vez da Susana dar a palavra ao colega espanhol seguinte. Muchas gracias, Luis. Está siendo muy interesante escuchar cómo estáis haciendo vosotros las cosas en el Parlamento portugués, porque es cierto que hay diferencias notables a cómo lo estamos haciendo aquí en el Parlamento español. Podremos escuchar lo que os cuentan mis compañeros de diferentes partidos y vamos a ver, bueno, pues que es posible trabajar de muy diferentes maneras y posiblemente conseguir un buen objetivo, pero en ello estamos. Ahora tiene la palabra la señora Muñoz, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, presidenta. Disculpen mi retraso, venía de otra comisión. No sé qué temas están tratando concretamente. Yo quería proponerles bueno, es una de las iniciativas parlamentarias que desde mi grupo en el Congreso venimos reclamando y defendiendo, y es poder trabajar más intensamente en esa cooperación hispano-lusa, ¿no? de los dos estados, porque sí es cierto que en los últimos años nuestras relaciones siempre han sido estrechas y fluidas, unas de las señaladas como más fluidas del continente. Y bueno, pues nuestra idea siempre ha sido poder potenciar esa relación de trabajo de cara al exterior, ¿no? Como hacen otros Estados miembros, otros países con mecanismos de cooperación e integración pues mucho más avanzados, con instituciones comunes, como fueron en su momento las del Benelux o más recientemente pues el grupo de Visegrado, ¿no? También hemos visto que recientemente Francia y Alemania han asumiendo su papel motor de la integración europea, han reforzado esa cooperación bilateral mediante celebración de consejos de ministros conjuntos de forma periódica para tomar decisiones de calado para ambos países y también para la Unión Europea. Y estas reuniones pues tienen un componente de mayor integración que incluso las actuales cumbres hispanolusas, ¿no? Tanto por un asunto formal como por un asunto de fondo. Nosotros, tanto España como Portugal, pues solemos tratar únicamente asuntos transfronterizos bilaterales, alguna rara ocasión, pues asuntos de relevancia conjunta también para la Unión Europea, pero normalmente es circunscrito solo a relaciones exteriores y no a asuntos de calado para el proyecto integral europeo, ¿no? Así que, bueno, pues con nuestro firme compromiso con esa vocación iberista de una mayor integración entre España y Portugal, nuestro grupo siempre defiende lo mismo, ¿no? Que es poder transformar las cumbres hispanolusas en verdaderos consejos de ministros conjuntos con su país, con Portugal, donde podamos tomar decisiones de calado y no solo de cooperación transfronteriza, ¿no? Y hemos presentado una iniciativa en el Congreso últimamente en la que pues, pedimos esto, ¿no? Y también establecer un calendario de reuniones sectoriales al más alto nivel, tanto del Gobierno de España como el portugués, para coordinar acciones de ambos ejecutivos que se lleve pues, en el seno de los trabajos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y, en definitiva, reforzar esa cooperación bilateral con su Gobierno, con el Gobierno de Portugal, para mejorar la representación de los intereses compartidos ibéricos y de los territorios ultraperiféricos en las decisiones que se toman pues, en el seno de las instituciones europeas. Y me gustaría saber su opinión al respecto de esta propuesta que presentamos, de esta iniciativa que nosotros defendemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. A continuación, Luis, es el turno de vuestros parlamentarios. Muito obrigado. Também agradeço à deputada Munhoz a sua intervenção
e a sua proposta, que em princípio acolhemos com muita simpatia e estamos dispostos a trabalhar sobre ela e a fazer tudo para que possamos estreitar as nossas relações do ponto de vista também da diplomacia parlamentar. E, de facto, se os governos se reúnem periodicamente, por que não, ao nível parlamentar e, em particular, ao nível das comissões de assuntos europeus, não possamos fazê-lo com mais regularidade. Talvez esta tenha sido um primeiro passo. Eu vou, de seguida, dar a palavra ao deputado Paulo Muniz, que é membro também do grupo do Partido Social Democrata e é vice-presidente da nossa comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão Mista, as senhoras e os senhores deputados e congressistas. Membros do Congresso, gostaria de vos começar por lançar uma reflexão sobre o desafio que se coloca à concretização do plano de recuperação económica, porque, de facto, a janela temporal para o fazer é um desafio que nem sempre tem sido devidamente estudado, debatido e discutido. Vão haver fundos com razoável amplitude de aplicação e em volume, mas é preciso não esquecer que há uma janela temporal que vai obrigar à sua criteriosa aplicação no quadro dos mecanismos de despesa pública que cada Estado-membro naturalmente tem e ainda direcionados e alinhados com as prioridades que estão definidas para a sua aplicação. Parecendo numa primeira abordagem um detalhe, julgo que deva ser um aspecto central do acompanhamento já ao nível da execução, sob pena de a eficácia daquilo que foram os fundos e são os fundos pensados para a recuperação económica da União Europeia, poderem não ter o seu impacto como inicialmente pensado. Eu gostaria ainda de trazer dois aspectos centrais desta dimensão de recuperação, que são o aspecto digital e os desafios, digamos, de cidadania que o digital e a transição digital coloca ao espaço da União Europeia. Há desafios que se prendem com os direitos, liberdades e garantias, há desafios que se prendem com a nova forma de participação, de cidadania digital que necessariamente a transição digital comporta, e temos visto em alguns Estados-membros algumas iniciativas que vão tentar cobrir, que vão tentar acautelar esta nova dimensão e esta nova forma de exercício de cidadania. Julgo que este aspecto é um aspecto central que não pode deixar de ser acompanhado quer pela União Europeia, quer pelos Estados-membros, acautelando nestas novas dimensões e nestas novas formas de exercício de cidadania os direitos que a Europa é um guardião, sem dúvida, e um exemplo em termos mundiais. Ao nível da transição energética e da transição, digamos, climática, não posso deixar a transição verde, não posso deixar de falar num aspecto que me parece muito importante. É fundamental termos a capacidade de transformar este desafio dessa nova forma de produção de energia verde num modelo economicamente sustentável, porque só assim é que ele se poderá perpetuar. E há um conjunto de desafios dos quais a ciência e a investigação científica e tecnológica conjunta são essenciais. A Europa deve ter a capacidade de imprimir à transição energética e à transição climática uma abordagem similar à que imprimiu na descoberta e na implementação das vacinas para o Covid. Só uma abordagem conjunta, coordenada e alinhada foi possível a Europa fazer emergir toda a sua capacidade e o seu potencial científico e tecnológico e pôr de pé um modelo, neste caso, de nova produção energética e ambiental que seja sustentável. Senão, corremos o risco de não ganhar o paradigma e encontrarmos uma solução transitória de compromisso que não se perpetua. Finalmente, não posso deixar de falar no aspecto do Estado Social, que
que foi, de resto, já abordado e muito bem aqui pela minha colega do PSD, a deputada Isabel Meireles, e que é, de facto, uma dimensão em que a presidência portuguesa fica indelevelmente ligada pela Conferência do Porto, mas que vai mais além. Há sempre aquela questão fundamental que nós abordamos na dualidade das visões. Perguntar aos europeus o que é que eles esperam da União Europeia e, como também se pode e legitimamente se compreende, perguntar à União Europeia, a estes cidadãos, o que é que eles podem fazer e contribuir. E, de facto, a dimensão do Estado Social, que irá seguramente ser um dos aspectos centrais da Conferência sobre o Futuro da Europa, é um desafio que trará a maior identificação, o maior comprometimento, o maior engajamento entre o cidadão europeu e as instituições e a utilidade e a importância de se reverem numa verdadeira União Europeia. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Quedan por participar 3 parlamentarios españoles por un tiempo máximo de 3 minutos. A continuación lo hará el señor Sánchez García, del Grupo Parlamentario Vox. Sí, buenos días a todos. Yo también me he incorporado con algo de retraso, por lo tanto, quizá lo que vaya a decir ahora haya sido objeto de alguna consideración, por lo que me disculpo. Yo quisiera compartir con el Parlamento de la República de Portugal alguna inquietud acerca de lo que representa estos fondos Next Generation EU, pero no en su significado más de circunstancia particular, sino lo que significa en cuanto a un cambio de orientación en las directrices que la Unión Europea, en la medida en que puede, que es limitada, pero alguna medida señala a las políticas económicas de los Estados miembros, sobre todo a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, hasta ahora lo que hemos visto es lo que se ha llamado y se ha criticado por parte del espectro ideológico, una política de austeridad en la que había una intervención en el momento de la crisis de 2008 del Banco Central Europeo, bajo la presidencia del señor Draghi, del quantitative easing, es decir, de una política de oferta de dinero, de expansión de la masa monetaria, con la finalidad de que no hubiera ningún colapso de ningún Estado en razón de su endeudamiento, es decir, que no pudiera satisfacer los títulos de deuda pública que se habían emitido y que circulaban en el mercado. Bien, ahora vemos algo distinto, con una característica común que hay que tener en cuenta, y es que los fondos Next Generation EU son fondos que al final, directa o indirectamente, van a tener que reintegrar los Estados. No olvidemos esto. Esto es una operación de endeudamiento. Esta historia de la transferencia por una parte de los fondos, esto no es cierto. Los Estados van a reintegrar los fondos vía contribución a la Unión Europea por los mal llamados recursos propios que se aumentan en la decisión europea de diciembre de 2020. Bien, pero en todo caso hay un cambio inequívoco. Ahora, no sé si circunstancialmente por la crisis del coronavirus se olvida este dogma de la austeridad y nos lanzamos a una política de expansión en el sentido de estímulo de la demanda. Una política claramente keynesiana. Bueno, aquí verdaderamente habría que explicar bien porque a qué se debe esto. Si es simplemente una cuestión circunstancial de esta epidemia que ha dado lugar a esta situación económica o hay una voluntad distinta, porque ya estamos oyendo por parte de colegas nuestros, tuvimos ocasión de escucharlo ayer en COSAC, que si este tipo de iniciativa, como los fondos Next Generation EU, se va a repetir, que sería muy bueno, etcétera, etcétera. Esto habría que explicarlo. En España esto no se ha explicado, debo decir, ya se ha dicho también por mis colegas, el Parlamento español no ha participado en la redacción del plan nacional que se ha remitido a Bruselas, simplemente hemos sido informados. Pero, en fin, prescindiendo de esto, lo que tenemos que saber es esto a qué se debe, qué concepción
de una nueva política económica subyace en todo esto, pero subyace en la Unión Europea, para que los Estados miembros sepamos a qué atenernos. Y esto es lo que me da la impresión de que no se ha explicado, y me da la impresión que no se ha explicado porque me parece que no está suficientemente elaborado en Bruselas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez García. Muito obrigado, também agradeço ao Sr. Sánchez Garcia e dou agora a palavra ao deputado Pedro Segonho, que é membro do grupo parlamentar do Partido Socialista, que, como sabem, é o partido do governo em Portugal. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente. Permitam-me que, em primeiro lugar, a saúde de todas as senhoras e senhores deputados, quer da Comissão Mista Congresso-Senado do Reino de Espanha, quer da Assembleia da República Portuguesa, e é sempre um momento feliz em que os parlamentares de Portugal e Espanha se reúnem, seja de forma mais formal, presencial, seja de forma mais informal ou através das novas tecnologias, porque é sempre um momento em que nos permite afirmar e reafirmar os valores comuns em torno da democracia, do Estado de Direito e da Europa. Permitam-me que saúde a participação de todos e que faça alguma reflexão sobre o momento em que estamos, em que a Comissão Europeia já recebeu 22 dos planos nacionais de recuperação e resiliência no âmbito do mecanismo de recuperação e resiliência, avaliado em mais de 672 mil milhões de euros a preços de 2018 e que irão permitir superar os efeitos económicos e sociais da crise gerada pela pandemia a que ainda vivemos. Nessa perspectiva, é necessário, e julga o Partido Socialista, que os Parlamentos Nacionais podem ter um papel importante através do seu poder legislativo e através do seu poder de fiscalização dos órgãos governamentais, no sentido de podermos ir mais além do que uma mera recuperação daquilo que tenha sido a crise económico-social motivada pela pandemia. Ou seja, não só querermos chegar a 2026 e recuperarmos aquilo que perdemos, colocando-nos onde estaríamos se não tivesse existido a situação de pandemia, mas aproveitar não só o plano de recuperação e resiliência, mas também os recursos financeiros que possam estar disponíveis dos quadros financeiros plurianuais, para que, relativamente aos grandes desafios das alterações climáticas, da transição digital, dos grandes desafios demográficos, possamos empurrar a Europa mais além do que a situação em que estaríamos se não houvesse pandemia. É esse aproveitamento da oportunidade que todos esses recursos nos trazem que deve merecer uma grande reflexão por parte de todos os grupos políticos, de todos os partidos dos Parlamentos Nacionais, onde se incluem, obviamente, o Congresso e o Senado do Reino de Espanha e a Assembleia da República Portuguesa, no sentido de assumirmos compromissos comuns para levar a cabo uma ideia de uma Europa mais integrada e que consiga responder aos problemas e às questões que preocupam o dia-a-dia dos europeus. Permitam-me que sublinhe também a importância dos compromissos assumidos no Conselho Europeu do Porto, compromissos comuns em torno do pilar social da União Europeia, com metas objetivas com metas objetivadas em torno dos níveis de emprego, em torno do combate à pobreza, em torno da formação profissional e que certamente serão também muito importantes para contribuir para este alavancar do desenvolvimento económico-social da Europa. Portugal e Espanha, no seio da União Europeia, estão não numa periferia, como se costuma desenhar no senso comum, mas estão no centro daquilo que é o mais importante do ideal europeu, que
que é promover o reforço da solidariedade entre os povos, o reforço do trabalho conjunto e comum dos governos, e certamente que os parlamentos nacionais terão também um importante papel nesse domínio. Quero aproveitar para sublinhar aquilo que a Sra. Deputada Isabel Meireles também aqui referiu, relativamente ao papel do nosso Presidente Luís Capoulas Santos na presidência da COSAC, neste semestre da Presidência Europeia, onde reafirmou a importância dos parlamentos nacionais na integração europeia e promoveu uma participação efetiva dos parlamentos nacionais no âmbito do que se pretende para a Conferência para o Futuro da Europa, que deve ser uma conferência que coloca o futuro da Europa, de facto, nas mãos dos cidadãos, e que os parlamentos nacionais devem ter especiais responsabilidades em envolver não só as entidades públicas e descentralizadas dos Estados, mas os próprios cidadãos, porque, como sabemos, a conferência decorrerá em plataforma digital multilingue ao nível europeu, terão, obviamente, sessões locais, portanto, irá juntar estas duas faces da mesma moeda, da utilização dos recursos digitais a nível europeu, mas também da presença física local da Europa nas cidades e nas regiões da Europa. E os parlamentos nacionais serão certamente instituições fundamentais para que a conferência, no âmbito dos seus temas e da sua reflexão, possa produzir resultados e possa, de facto, colocar a Europa como uma prioridade para os cidadãos e o futuro da Europa na mão desses cidadãos. Gostaria ainda de sublinhar que qualquer um destes desafios, quer seja a discussão do futuro da Europa, quer seja os grandes desafios que devem mobilizar os recursos do PRR e os recursos dos quadros financeiros plurianuais, quer seja as alterações climáticas, as questões da transição digital, os desafios demográficos, o reforço do pilar social, não se fará apenas com os governos dos Estados centrais. A Europa é também uma Europa de cidades, é também uma Europa de regiões e é preciso ter a capacidade de envolver todos os níveis de governação, porque só assim, de facto, podemos corresponder a um verdadeiro ideal europeu que envolva todas e todos em torno de uma união mais forte, de uma união que corresponda aos problemas das pessoas e de uma união que tenha presença diária na vida dos cidadãos europeus. Muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, que esta audiência, esta reunião entre as duas comissões dos assuntos europeus de Espanha e de Portugal seja algo que possamos rotinar e que possamos tornar parte do trabalho diário e cotidiano do Parlamento, porque certamente dará muitos frutos. Muito obrigado. Muchas gracias. No sé si hay... Nos toca ahora a nosotros. Entonces es el señor Gutiérrez Díaz del Partido Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señores diputados, señores senadores. Es un placer saludar a nuestros colegas, vecinos y amigos de la Asamblea Parlamentaria de la República de Portugal y compartir estas breves reflexiones sobre los dos asuntos fundamentales que han sido planteados. En primer lugar, en lo que concierne al plan de recuperación, me satisface felicitar a la República de Portugal por haber sido el primer país en presentarlo a la Unión Europea para su implementación. Como ya se ha dicho, también en nuestra nación, en nuestro Parlamento, el plan no se ha elaborado de manera conjunta en el Parlamento, sino que se nos ha ido presentando en sucesivas ocasiones en el Parlamento. Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, el primer partido de la oposición, se ha cuestionado también la gestión de los fondos cuando lleguen a la nación de una manera
más política que técnica, no creando una agencia independiente de carácter más técnico que político para su ejecución, y también lo hemos cuestionado. No obstante, esta comisión en la que estamos, la Comisión Mixta de Unión Europea, es la encargada por parte del Parlamento de ejercer el control legislativo de la ejecución del plan cuando se empiece a implementar. Tendremos la primera comparecencia de la vicepresidenta segunda el próximo 22 de junio para empezar a hablar de la implementación del plan de recuperación. En lo que concierne al otro área de intercambio de puntos de vista, que es la conferencia sobre la Unión Europea, se ha puesto ya a disposición de los ciudadanos la plataforma para ir incorporando sus iniciativas y propuestas, y he estado echando un vistazo a la misma. Y, como saben, aunque hay un listado amplio de asuntos a cubrir, se han venido a agrupar en 4 áreas fundamentales. La primera relacionada con el Estado de Derecho, la segunda con el cambio climático, la tercera con la transformación digital y la cuarta con lo que se llama Unión Europea en el mundo y migración, que es la que hace referencia a la política exterior común de la Unión Europea, la percepción del mundo de la Unión Europea como un actor único. Es precisamente esta cuarta área en la que encontramos más dificultades de avance desde el propio momento de creación de la Unión Europea. Hemos avanzado mucho en las otras áreas, las áreas comerciales, industriales, económicas, fiscales, aduaneras, de libertad de movimientos, también en el área de Estado de Derecho, con armonizaciones judiciales, etcétera. Pero en el área de política común, habida cuenta de que tenemos perspectivas diferentes los 27 países miembros de la Unión Europea, es un área que está muy poco desarrollada y con muchas dificultades de avance. Es difícil encontrar las vías de comunicación y las vías de progreso en este área. Dentro de la propia institucionalización de la Unión Europea hay dificultades entre la Comisión, el Consejo, el Comisario para la Actividad Exterior de la Unión Europea, quién juega qué, y después los países, en función de sus propias agendas particulares, tienen posiciones que en ocasiones no son solidarias, y esto crea una vulnerabilidad en la Unión Europea. Nosotros hemos tenido recientemente la oportunidad de recibir la solidaridad de la Unión Europea en el ámbito del último incidente que hemos vivido y que estamos viviendo en Ceuta, con un pronunciamiento favorable por parte de las organizaciones, pero, por ejemplo, el Reino de Marruecos trata de disociar la postura de España de la postura de la Unión Europea, tratando de encontrar una fragilidad. Y este es un punto frágil en el que deberíamos de concentrar nuestra atención para el futuro, ser capaces de proyectar una imagen única, una voz única en el mundo. Somos capaces de hacerlo con más eficacia, curiosamente, los países de la Unión Europea que pertenecemos a la OTAN, en el ámbito de la OTAN. Nosotros tenemos militares españoles operando en el este de Europa, donde no tenemos intereses comerciales ni afines, sino porque la OTAN lo ha pedido. Tenemos policía en el Báltico y unidades del Ejército de Tierra en Letonia, pero, sin embargo, en la Unión Europea tenemos más dificultades para armonizar esta demostración de unidad política ante el resto del mundo. Creo que tenemos ahí una tarea pendiente por desarrollar, y espero que la conferencia de la Unión Europea, visto que bastantes ciudadanos se han empezado a pronunciar ya sobre este cuarto aspecto ofrecido a los mismos para opinar en la plataforma, y creo que es de mucho interés que exista esta preocupación en la ciudadanía y que los políticos en los diferentes niveles ejecutivos y legislativos seamos capaces de colaborar en esa búsqueda. Creo que este tipo de conferencias bilaterales o regionales, como la que estamos sosteniendo, es sin duda un punto muy favorable para avanzar en esa búsqueda de puntos de encuentro común que nos permita ser identificados ante el mundo como un actor que tiene intereses compartidos más allá de los meramente comerciales o económicos, sino también culturales y de defensa de un modelo de sociedad y de Estado basado en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, señora presidenta, y un saludo afectuoso para todos. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez Díaz. No sé si nos quedan compañeros portugueses que tengan que hablar o ya han terminado. Luís. Não, Susana, eu não tenho outros pedidos de intervenção. Não, Susana, não há mais pedidos de intervenção.
Eu não tenho Pues si os parece bien, finalizamos las intervenciones de los compañeros españoles con la intervención del señor Bolaños, que es el senador que representa, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidente, señor Copulas, y un saludo afectuoso y fraternal a todos los colegas de la República Portuguesa. Agradecer, en primer lugar, lo primero de todo, agradecer el trabajo realizado por Portugal durante su presidencia. Desde luego, marcar el rumbo de la Unión Europea durante la pandemia no ha sido nada fácil. Y entre las prioridades establecidas, me gustaría destacar ese pilar social, una recuperación justa, mejorando y fortaleciendo el modelo social para, sin duda alguna, generar confianza en los ciudadanos de la Unión Europea y poder trabajar en las grandes transformaciones de la Unión. Y también durante la presidencia portuguesa se inicia la conferencia sobre el futuro de Europa. Es muy bueno que esto haya sido así y que se haya puesto en marcha, sobre todo. Durante los últimos días hemos hablado de ello en la COSAC y tenemos que agradecer la labor nuevamente a Portugal junto a Alemania para la cristalización del plan de recuperación, donde España cuenta, sin lugar a dudas, con un importante proyecto de reformas e inversiones equilibrado. En marcha ya durante este último mes de presidencia, la conferencia sobre el futuro de Europa, como apuntaba antes, con el reto de la participación como prioridad, como destacaba uno de los colegas portugueses, Pedro Cegono, creo que era. Nada, poco más que añadir en un día importante como es el de hoy, donde se suceden buenas noticias, en un día como el de hoy en el que podemos afirmar que en España se ha recuperado casi el 80% del empleo destruido durante la primera ola de la pandemia. Finalizo para agradecer de nuevo, para destacar de nuevo la complicada tarea que ha tenido la presidencia portuguesa en el reto que supone afrontar la presidencia en un contexto tan complicado como es el de la COVID, con la aprobación, cristalización de ese plan de recuperación y, desde luego, con la puesta en marcha de la Conferencia del Futuro de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. Yo a mí, como presidenta de la comisión, me gustaría trasladarles que, como ven, esta es una comisión en la que trabajamos de una forma muy positiva, aportando todas nuestras opiniones. Es una comisión muy constructiva. Todos los diputados y senadores que forman parte de ella tienen una gran implicación y conocimiento de temas europeos y son compañeros ilusionados por el tema de Europa. Lo han podido observar. Tenemos muy diferentes opiniones políticas. En muchos temas estamos en puntos muy diferentes y, sin embargo, lo hacemos, debatimos de una forma que yo creo que es ejemplar. Solamente dos pinceladas, querido Luis, decirte que aquí en España las presidentas del Congreso y del Senado han hecho una declaración conjunta al día siguiente de inaugurarse los trabajos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa para implicar y para manifestar la implicación del Parlamento español en los trabajos. Nosotros, como Comisión para la Unión Europea, creamos ya el año pasado una subcomisión para poner en marcha los trabajos para esta conferencia. Todavía no hemos elegido las personas, los 4 miembros que irán a la conferencia. Lo haremos este jueves. Hay candidatos que pertenecen a la comisión y otros candidatos que no pertenecen. En esta comisión hemos creado un buzón en la propia comisión en la que recibimos, además de la plataforma, nosotros como comisión recibimos información, peticiones, ideas
de ciudadanos españoles que nos aportan su opinión sobre lo que debería ser Europa. Semanalmente, unos documentalistas van a trabajar las solicitudes y peticiones que ellos nos trasladan y desde aquí, desde la subcomisión que tratamos los asuntos solamente de la Conferencia de Europa, iremos estudiando. Creo que es interesante comentarlo con vosotros porque eso nos va a poder ayudar al Parlamento Nacional a ver directamente qué es lo que esperan o qué es lo que están viendo los españoles sobre la Conferencia de Europa. Nada más, agradeceos vuestra participación, esperar escuchar a Luis Capulas, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea de la República, y decirles que es un honor para nosotros compartir reunión con todos ustedes. Muito obrigado, Susana. Foi também muito útil para nós esta troca de impressões, que, como disse, espero que tenhamos oportunidade de continuar no futuro, porque o futuro próximo é, de facto, muito estimulante. Eu penso que a evolução positiva que temos vindo a conhecer no caso da Covid leva-nos a olhar o mundo com esperança no futuro a curto prazo, ainda que tenhamos consciência que o problema só se resolve quando estiver resolvido à escala mundial, e é por isso necessário que a União Europeia acentue o seu esforço de solidariedade com outros povos noutras partes do mundo, por forma a que a vacinação não se resuma apenas aos países ricos, como infelizmente tem vindo a suceder até agora. Felizmente que a Europa tem sido uma exceção, mas é um esforço ainda insuficiente e que deve ser também protagonizado por outros espaços geopolíticos. Mas depois dos grandes crises, a história demonstra-nos que vêm sempre grandes oportunidades. E acho que a nossa geração de políticos tem pela frente a oportunidade de tentar transformar a Europa que temos na Europa que queremos. E por isso eu tenho muita esperança na conferência, que vai ter lugar durante todo o próximo ano, por forma a que possamos corrigir estratégias políticas, possamos eventualmente melhorar aspectos institucionais, por forma a que este espaço a que pertencemos se fortaleça, mas que permaneça fiel aos seus princípios originais de liberdade, democracia, Estado de Direito, que nós vemos com tanta preocupação terem uma evolução positiva em alguns Estados-membros da União. E penso por isso que este relançamento económico, que terá consequências sociais inevitáveis, possam ser também contributos para essa Europa que todos desejamos. Por isso, querida amiga, eu queria uma vez agradecer-te e agradecer aos deputados espanhóis que participaram neste semestre nas nossas diferentes iniciativas, o papel construtivo e colaborante que sempre tiveram connosco e deixar a porta aberta para futuros encontros. Aliás, vamos ter já a oportunidade em Estrasburgo, no dia 18, uma vez que estamos a trabalhar para que na véspera, aliás, a véspera é que é dia 18, para que na véspera da reunião plenária possamos reunir não só por grupos políticos, como tem tradicionalmente acontecido, mas também possamos reunir o grupo dos parlamentos nacionais, por forma a que, sem prejuízo da independência e da capacidade de decisão autónoma de cada um dos parlamentos nacionais, possamos, sobre algumas matérias, ter uma ação concertada, e isso só nos dará mais força e dará mais força à visão da Europa que temos e ao reforço do papel dos parlamentos que todos ambicionamos. Por isso, cara amiga, mais uma vez, muito obrigado por teres propiciado este encontro e fico desejoso de que possamos repeti-lo. Muito obrigado. Muchas gracias. Adiós. Um bom dia.